Hernan Crespo indica, dá aval pela contratação e São Paulo não descarta investida por Nicolás Tripichio. De acordo com informações publicadas nesta terça-feira, 5, pelo jornalista Paulo Giacomelli, o treinador argentino quer o lateral no tricolor. Aos 29 anos, atua também como ala ou meia-direita, pertence ao San Lorenzo e tem contrato até o fim de 2027. Não houve, por enquanto, proposta formal. Voltamos com o Globo Esporte, o assunto segue sendo Copa do Brasil. Ó, Red Bull Bragantino vai ter que tirar um preju porque tomou de 2-0 do Botafogo. Esses são jogos de amanhã, tá? E aqui o Atlético Paranaense recebe o Tricolor Paulista, o Tricolor que ganhou por 2-1. E agora a gente vai pro CT falar com o Mari Loturco. Sim, temos informações, né, Mari? Boa tarde. Temos sim, Fred. Muito boa tarde para você, meu querido. São Paulo treina essa tarde por volta das 3 da tarde e à noite viaja para Curitiba, onde vai enfrentar o Atlético Paranaense nesse jogo de volta da Copa do Brasil. Lucas Moura treinou ontem com os companheiros, mas ainda está na fase final de recuperação. Não deve integrar a equipe nessa quarta-feira. Quem volta? Alan Franco, Ferreira e o Rodriguinho, vai voltar então nesse jogo. Ele que teve uma fratura ali de nariz, machucou a boca nesse primeiro jogo, no jogo de ida, lá aqui no Morumbi. Machucou, mas já treinou ontem com uma proteção de face, deve estar à disposição do Hernan Crespo. E o Ferreira e o Alan Franco estavam suspensos no jogo contra o Internacional e agora voltam para poder contribuir com a equipe nesse jogo com o Atlético Paranaense, que um empate já é o suficiente para classificar para as quartas de final. É isso, Fred, volto com você. Fechado, Mari, muito obrigado. E da Mari nós vamos para Débora Carvalho com uma novidade muito legal, porque agora tem o Cartola feminino, é isso? No Sport Center, o São Paulo está finalizando nesta terça-feira aqui no CT sua preparação para o jogo de amanhã na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Depois da equipe se recuperar do Campeonato Brasileiro, sair da proximidade da zona de rebaixamento e com 5 vitórias seguidas, uma pela Copa do Brasil e 4 pelo Brasileirão, chegar ao G8 e a 3 pontos do G4, agora Crespo pode também trabalhar forte nas Copas. Diferentemente do que aconteceu no Morumbi na semana passada, quando poupou alguns jogadores, o São Paulo deverá ter força máxima na partida de amanhã em Curitiba. Bem, quem tá fora? Aqueles que têm lesões mais sérias. Casos de Luiz Gustavo, Caleri, Rian Francisco, Oscar e Lucas. Vou abrir um parênteses para o Lucas. A tendência é que o Lucas volte a campo contra o Atlético Nacional em Medellín na semana que vem. Mas a comissão técnica tenta dar uma minutagem para ele em campo. Não será nesta quarta-feira, pode ser no sábado contra o Vitória. O Rodriguinho e o Wendel também machucados. E o Dineno, que já jogou a Copa do Brasil, são outras ausências. Só que Ferreirinha e Alan Franco, que estavam suspensos no Brasileiro, e Ferrarese, que ficou suspenso no jogo de ida, estarão à disposição do técnico Hernan Crespo. São Paulo joga por empate e por vitória e até se perder por um gol de diferença, vai para as penalidades para decidir esta vaga e a chance de continuar na briga pelo título da Copa do Brasil. O Edu falou, hein? Semana que vem já tem Conmebol Libertadores. Nossa Senhora. Quanto? Agora a conversa, pelo menos aí nos bastidores, é que Lucas poderia voltar a ser relacionado no final de semana contra o Vitória. Marco, e aí? Há esperança? Eu acho que há esperança. Ele está recuperando, já está praticamente recuperado, tem um longo período de reabilitação, foi muito certo tudo que fizeram. E agora é esperar, óbvio, a oportunidade, ver o quanto ele pode jogar, a minutagem que está estabelecida para ele. Acho que é um excelente reforço para poder colocar no final do segundo tempo. Que alívio, hein, Capelani? Já pensou se ele voltasse na Copa do Brasil? Deus me livre, Deus é mais! Deus é mais, Carlton Becks. Fica mas aí lá um pouquinho. no gramado sintético eu não acredito. Não, eu também acho que não. No tapetinho, tapetinho nem tivesse difícil. essa possibilidade. No tapetinho não, mas eu gostei do que o doutor falou e eu assino embaixo, porque o doutor ele analisou muito bem. O doutor está analisando a sequência de Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil ele sabe que amanhã acaba o sonho. Cara, como é E no que final de amanhã semana há uma esperança para o Sgarbi de que o Ulisses Costa vai narrar. Ele é
LM! E se o Lucas for jogar, eu vou pedir para narrar o jogo dentro do que é possível. E outra coisa... Nossa, como você manda na rádio. Não, dentro do que for possível. O São Paulo pode jogar com o Atlético com o time júnior. Não vai Sub-20. Essa aí foi direto pra Peloris, não foi pra você. Amanhã, presta atenção. Estarei só um minutinho, doutor. Amanhã, tô brincando. Se o São Paulo entrar no Sub-17, vai ganhar desse Atlético lá. Jogou perto de Luca Peloris, o doutor. Eu só quero saber do Lucas, se pouparam contra o Paysandu. Pior que não, doutor. Pior que não poupou, acredita, homem? Não poupou e empatamos o jogo. Mas era uma preparação pra pegar vocês. A cabeça estava na Copa do Mundo. O maior absurdo que eu escutei nos últimos tempos em relação ao São Paulo foi gente criticando o Lucas pela lesão, cara. O Lucas é um cara que sempre foi exemplar em relação a preparo físico. Ele não escolheu se machucar. Aqui não foi. Não, ele não escolheu bater o joelho ali, irmão. Aqui ninguém falou mal. Ele não escolheu O bater o Lucas joelho. é um profissional de grandeza elevada. Ainda bem que vai voltar. Excelente atleta. E vou além, esse cara deveria estar, agora sem clubismo, sem zoeira, esse cara deveria ser convocado para a seleção brasileira. Tô falando sério, esse cara é muito bom jogador. É que agora são 3 meses que ele está fora, acho que vai ter o seu tempo. O Lucas é um cara que na hora que a seleção, o Ancelotti precisarem, ele está à disposição. E vai a todos os jogos assistir ao vivo, mesmo não estando relacionado, tá lá na torcida, tá lá. Até fora em Bragança ele foi fora também, em Bragança, ele e Caleri. Então, esse cara é um exemplo. São pessoas que são Se ele exemplares. jogasse contra o Inter, Jesus. Sem polemizar, mas aí fica para os próximos programas. Vamos lá. Onde ele vai entrar nesse time do Crespo, que tá bem arrumadinho? É a mesma coisa que você... Pô, você tá Não, só uma pergunta. Só uma pergunta, Chico. Onde Mesma ele vai coisa... entrar? Qualquer lugar. Qualquer lugar? Sim. Tá bom. Lugar do Ferreirinha. Não, lugar do André, lugar do André Silva. O time Entendeu? Coloca ele. O time tá bem arrumadinho. E aí, quero saber... E com ele vai ficar mais bem arrumado. Não, mas calma aí, a gente começa... Mas calma, eu vou te explicar. A gente começa a desarrumar esse São Paulo... Marcos Antônio A gente começa a desarrumar o São Paulo amanhã. Fica tranquilo. Entendi. Você quer tirar o goleiro por o Lucas? Aí pode voltando aos poucos, jogando cada jogo um pouco mais. Não precisa voltar com aquele ímpeto, se desgastando. Quis causar uma polêmica que não serviu pra nada. Valeu, Chico. Bom dia. Bomba e vazou. Valeu, Chico. Jogou um craque e vazou. É o seguinte, acabou. Muito. Hoje ele está na TV Gazeta, ele deu uma entrevista para os colegas do GE e ele criticou o aumento de estrangeiros no futebol brasileiro. E aí ele citou como exemplo os estrangeiros do Tricolor. Ele chegou a dizer que o São Paulo tem 9 estrangeiros, um pior que o outro. Então isso repercutiu dentro do vestiário aí do São Paulo, a ponto de o Arboleda postar. Escrevendo aí, ó, os gringos, um pior que o outro, palhaço. Uma cutucada, nem uma cutucada, né? Uma diretaça aí pro Miller, né? Você é sempre muito atento às redes sociais, pescou isso aí. O Arboleda, ele é desse jeito mesmo, ele gosta de botar uma pimentinha. O Miller é um cara muito, muito, muito respeitado dentro do São Paulo, a história dele fala por si só. Só que existe hoje uma preguiça de alguns atletas com ex-comentaristas jogadores. E isso, como eles estão muito na TV, na internet, no YouTube, no rádio, existem alguns comentaristas que acabam... as pessoas acabam tendo preguiça. E existem alguns que são ídolos do São Paulo, que são comentaristas, que falam para o torcedor, e que a galera dentro do São Paulo tem uma preguiça. E o Arboleda escancarou isso, né? Então o Miller é um que muitos boleiros não gostam, pelos comentários, pela postura e tal. Aí eu não quero ser sommelier de sentimento de ninguém, mas eu estou trazendo uma informação. E aí a oportunidade quando você tem, os gringos fizeram o resultado ontem. O gol do Arboleda e o gol do Demian, do Bobadilha. Então assim, aí ele aproveitou e deu a resposta. Mas isso aí é resenha. É resenha. É aquela coisa de rede social, né? Cutucada. Eu acho importante algumas coisas. O jogador atual não gosta de crítica. Seja de ex-jogador. O Textor outro dia não falou de mim? O Textor também não é jogador. Não, o PVC é muito agradável no contato pessoal. Contato pessoal, nunca tive contato pessoal com ele. Tenho conversa por WhatsApp. Já tive entrevista com ele por vídeo. Nunca cumprimentei o Textor assim, fazendo assim. O que há? Mas você faz observações, se a informação está errada, o compromisso é corrigir. Se a informação está certa e se a opinião. Eu discordo da opinião do Miller.
Acho que o São Paulo não tem 9 estrangeiros e todos são pernas de pau. Discordo da opinião do Miller. Um pior que o outro. Não é um pior que o outro. Eu sou contra o limite de 9 estrangeiros por clube. Acho um equívoco do futebol brasileiro. Mas isso não significa que é ruim ter estrangeiro aqui. Claro que não. Ninguém é contra Pedro Rocha, Figueroa, De Arrascaeta. Ninguém é contra Arboleda. Ninguém é contra grandes jogadores. Teves. Grandes jogadores são sempre bem-vindos. Eu acho que o limite de 9 extrapola porque você traz jogadores que a Europa não vai contratar e você acaba limitando o espaço para jogadores jovens que vão surgir e que poderão jogar na seleção brasileira. Então, é esse meu ponto de vista sobre o desenvolvimento do futebol brasileiro, pensando num tempo em que ainda as seleções são muito importantes, muito relevantes. Esse é o meu ponto de vista. Agora, o Serdic é um jogador com história. O Bobadilla é um jogador com futuro. O Arboleda é um jogador de seleção. É um jogador de seleção equatoriana. Bobadilla também é titular da seleção paraguaia. Também, mas assim, é um jogador que não jogou Copa do Mundo, mas é um jogador que tem muita projeção. O Tapia é promissor, um jogador que jogou por exemplo, o Tapia jogou na Universidade do Chile dirigido pelo Thiago Nunes, que era um técnico brasileiro no Chile. Ora, então não é para você ser xenófobo. Não pode haver xenofobia. O Dineno tem uma história linda no futebol mexicano. Claro. Então, assim, não se trata disso. Acho que a opinião do Miller foi, na minha visão, equivocada. Agora, acho que o jogador do São Paulo fica melindrado porque acha que jogador não pode criticar jogador. Daí é corporativismo. Então, não é isso que tem que acontecer. Quando você está na função de comentarista, de jornalista, você tem que tratar com a realidade. Ou seja, tem que tratar com informação. Informação certa é inegociável. Opinião, democraticamente, tem que ser aceita. Agora, o cara, o ônus, tudo na vida tem ônus e bônus. Você fala uma coisa, o cara não gosta, o cara te responde. Assim como o Textor respondeu para mim, o Arboleda respondeu para o Miller. O que, assim, trazendo um pouco desse bastidor, assim, que eu já ouvi de reclamação de jogador com ex-jogador comentarista, o cara pode criticar. Tem todo o direito a criticar, principalmente os caras que têm, né, história, outros menos história no futebol, mas estão lá na função de comentarista, pode criticar, beleza. O que muito jogador fica incomodado, e eu conversando sinto isso, é quando o comentarista e jogador fala, mas esse fulano aí tropeça na bola. Fulano aí não dá, consegue dar 2 passes. Isso deixa os caras chateados. Isso a geração do Miller reclamava da geração do Gerson. Então, o Miller... 94. Eu trabalhei... Sempre no meu tempo era melhor. Exatamente. Eu trabalhei numa transmissão de jogo do Corinthians com o Miller de comentarista, e o Miller falou alguma coisa do Finazzi, que ele tinha que fazer, que tinha que bater na bola desse jeito e tal. Depois o Finazzi vira pra gente e fala assim, você foi o Miller, cara. Eu sou o Finazzi. Não dá pra comparar. Então, assim, pega leve. Tipo assim, algo do tipo, pega leve. Você é um Miller, cara. Não consigo fazer isso, sabe? Tipo, e o Finazzi... Sinal de humildade. E o Finazzi entendendo, assim, as limitações dele. E ele é um cara goleador. Fez gol pra caramba o Finazzi na carreira. Era o Ronaldo Fenômeno? Não era o Ronaldo Fenômeno. Mas ele fez os gols... Exatamente. E não era o Miller também. Então, assim, essa discussão entre ex-jogador, comentarista e o boleiro atual é uma coisa até interessante de ver. Mas isso vale pra gente também, Hernan. Porque a gente também critica. Mas você nunca... o cara vira pra você e faz o chupão laranja com quem? Não vem o caso. Vocês nunca vão ver eu falando assim, o jogador tropeça na bola. Nem o PVC, nem a Luísa. Claro que não. É respeito. É questão de respeito. A palavra-chave é respeito. É respeito pelo trabalho do outro. O limite é o respeito pelo trabalho do outro. Então, assim como o jornalista vai fazer uma crítica e eventualmente vai se equivocar, e se tiver equivocado na crítica vai consertar, não necessariamente pedir desculpas, mas vai consertar, informação certa é inegociável. Informação errada tem que ser corrigida imediatamente. E opinião é opinião, mas tem que ter respeito. É que a gente vive em tempos difíceis, né? Então, em tempos de rede social, que todo mundo busca like, engajamento, viralização, muitos se comportam como torcedores justamente para ter tudo isso de volta, né? Então, passa do ponto
se comporta como um torcedor passional e fala coisas que são desrespeitosas muitas vezes. É um sinal dos tempos que a gente vive. Isso acontece com muita frequência. O São Paulo melhorou muito desde a chegada de Hernan Crespo, somando 5 vitórias seguidas entre Brasileirão Betano e Copa Betano do Brasil, mostrando que pode alçar voos mais altos nesta temporada. Vale lembrar que o tricolor disputa 3 competições simultâneas, ou seja, vai precisar de seu elenco completo se quiser ter sucesso. Em decorrência disso, o comandante São Paulino já deixou clara a vontade por reforços. De acordo com informações publicadas nesta terça-feira, 5, pelo jornalista Paulo Giacomelli, o treinador argentino segue indicando alguns nomes aos dirigentes e um deles em específico vem sendo conversado nos bastidores. Crespo indicou ao São Paulo o lateral direito Nicolás Tripichio, com quem trabalhou no Defensa e Justiça. Iniciou o comunicador, dando mais detalhes sobre quem é o envolvido. Aos 29 anos, atua também como ala ou meia-direita, pertence ao San Lorenzo e tem contrato até o fim de 2027. Não houve, por enquanto, proposta formal, publicou no X. Vale lembrar que o defensor iniciou sua carreira atuando pelo Vélez Sarsfield antes de mudar os ares e assinar contrato com o Defensa e Justiça em 2019, por onde ficou apenas 2 temporadas antes de fechar com o Guarani do Paraguai. Porém, após apenas 5 jogos, voltou ao Defensa em 2021, permanecendo até o meio de 2023, quando acabou acertando sua ida ao San Lorenzo, onde está até hoje e já fez 31 jogos, 100 gols marcados e com 1 assistência. Pessoal, outra informação. O São Paulo iniciou nesta segunda-feira, 4, a preparação para o decisivo duelo contra o Atlético PR, pela volta das oitavas de final da Copa Betano do Brasil. O meia Rodriguinho, que sofreu trauma na face no jogo de ida, treinou com máscara de proteção e deve estar à disposição do técnico Hernan Crespo. O jogador teve sutura no lábio inferior e pequena fratura no nariz, mas sem desvio após choque na partida da última semana. Mesmo assim, participou de parte das atividades no gramado e complementou o trabalho com a preparação física. No CT da Barra Funda, o elenco foi dividido em 2 grupos. Os titulares contra o Internacional fizeram atividades regenerativas, enquanto o restante treinou posse de bola e jogo em espaço reduzido sob comando da comissão técnica. Lucas Moura, em recuperação de lesão no joelho, também participou de parte do treino com os companheiros. O meia-atacante segue um cronograma específico, mas aumenta suas chances de retorno nos próximos compromissos. Alan Franco e Ferreirinha, que cumpriram suspensão no Brasileirão, estão liberados e voltam a ser opções para Crespo no confronto decisivo em Curitiba. O São Paulo viaja nesta terça-feira 5 para a capital paranaense. A equipe leva vantagem no confronto após vitória por 2-1 no jogo de ida, no Morumbi, e pode empatar para garantir vaga nas quartas de final. A partida está marcada para quarta-feira, 6, às 19h30 de Brasília, na Liga Arena. O tricolor busca manter o embalo das 5 vitórias consecutivas e seguir vivo na briga pelo título da Copa do Brasil.